Mercado Estalo, 29 anos fazendo o melhor para você. Palavra do especialista. Oferecimento OS, Livraria e Cybercafé. Bons especialistas se fazem com livros. Palavra do especialista hoje com a participação de um super time integrado pela super psicóloga Maria Isabel de Mello, o super veterinário Otávio Ribeiro, o super oftalmologista Roberto Oliveira Santos e o super engenheiro Biraci Mota. E a primeira pergunta já vem da Michele para a psicóloga Maria Isabel de Mello. A telespectadora deseja saber em que idade a criança deve ter acesso à tecnologia, celular, tablet, computador e outras coisas aí. Enfim, qual deve ser a atitude dos pais em relação a isso? Michele, a idade certa para uma criança ter acesso à tecnologia não existe. Existe um controle e um limite do uso dessa tecnologia na vida de uma criança. Por exemplo, uma criança, é normal que o pai hoje tenha iPhone, tenha tablet, tenha computador em casa. Então, a criança tem um acesso. Então, é muito importante a gente ter uma senha do computador, marcar tantas horas você vai ficar, tantas horas você pode ficar. Final de semana você fica mais um pouquinho, dia de semana às vezes nem dá tempo, porque tem escola, tem as atividades extra-escolar. Então, é muito importante a gente limitar o uso disso. Não é a gente proibir, é a gente limitar e ver o que a criança está acessando. Né? Por exemplo, você tem que eliminar alguns sites do seu computador, né? Pedir que tenha senha para entrar, né? Porque tem algumas coisas que a criança não tem que ter acesso. Vamos seguindo com a pergunta da Rosana para o veterinário Otávio Ribeiro. Doutor Otávio, por que é que todo cachorro engorda depois que é castrado? Diz aí. Bom, Rosana, primeiro a gente tem que esclarecer uma coisa. Não é todo cachorro que engorda depois que é castrado, muito pelo contrário, é uma pequena quantidade que engorda. Normalmente, aqueles que são castrados muito jovens, o macho antes de 1 ano, a fêmea antes do primeiro cio, ela tem tendência a engordar sim, porque ela ainda não desenvolveu os hormônios da puberdade. Mas se você castrar um animal já adulto, já crescido e amadurecido sexualmente, ele não vai ter tanta tendência a engordar. Ele vai engordar se ele comer muito e fizer pouca atividade física, como outros animais não castrados. Muito bem, pergunta agora vem de um telespectador do bairro Nova Esperança, e o Nova Esperança sempre bombando aqui no PTV, né? Para o oftalmologista Roberto de Oliveira Santos. Ele deseja saber se é possível corrigir graus de astigmatismo na cirurgia de catarata. Diz aí, doutor Roberto. Muito bem. Até um tempo atrás, a cirurgia de catarata ela corrigia o grau de miopia ou de hipermetropia, e o cirurgião usava a incisão que ele fazia na córnea, né, para modelar o astigmatismo. Né? O astigmatismo de forma bem simplificada, é uma distorção na curvatura da córnea. Recentemente, a coisa de alguns poucos anos atrás, já começaram a ser comercializadas lentes que corrigem o astigmatismo. Então, a pessoa, na cirurgia de catarata, ela não só melhora a visão, como também corrige o grau dela de hipermetropia, miopia e agora também de astigmatismo. E a pergunta de encerramento vem do telespectador Pedro, uma boa pergunta, para o engenheiro Biraci Mota. O Pedro pergunta qual é a opinião do doutor Biraci sobre essa tendência da construção civil hoje de utilizar cada vez mais produtos e artefatos pré-fabricados, pré-montáveis, blocos de cimento, ferragens, estruturas e tudo mais. O que ele acha disso? Afinal, isso melhora ou piora a qualidade das nossas construções? Boa pergunta aí para o doutor Biraci. Bom, a princípio, a utilização de pré-moldados, eu acho que piora um pouquinho a qualidade, mas ela vai baratear e vai dar uma produtividade maior, dado a necessidade habitacional do país. E isso é uma tendência. Há 35 anos atrás, eu já vi filme de construção totalmente pré-fabricada na França, de 5.000 casas pré-moldadas, e isso tudo numa tendência de
de vencer a falta ou o custo de mão de obra. Então, essa tendência é para isso, vencer o custo de mão de obra e aumentar a produtividade. Agora, a gente tem visto muita construção bem acabada, como hotéis, que são pré-moldados. Então, existe uma evolução no sentido de melhorar esse acabamento. Bom, e a palavra do especialista termina aqui. Vamos à dica de leitura da Oz Livraria. E a dica de leitura desta semana é especial. A Oz recomenda o livro Liberdade em Canto, uma coleção de belos poemas de Maria Elisa Mascarenhas. Olha a foto dela aqui, alguns anos atrás, né? E eu andei dando uma olhada e é de fato um prato cheio esse livro para quem curte poesia. São poemas muito inspirados, sensíveis e assim com um toque de nostalgia em homenagem a Belo Horizonte, cidade natal da poetisa. Eu gostei muito. E, aliás, aproveito para mandar um abraço para ela, que atualmente, aos 77 anos, ela reside aqui em Formiga. E, de vez em quando, ainda dá tempo dela dar uma espiadinha no PTV. Um abraço e até daqui a pouco. Oferecimento